Vamos trazer esse assunto porque parte da direita aí está brigando. A gente trouxe ontem a caminhada do Nicolas, né? Vários representantes ali. E hoje a manifestação também por parte do Tarcísio, porque a tensão entre o Tarcísio e o filho do Bolsonaro, que se colocou como pré-candidato à presidência, realmente está causando assim... Até o Tarcísio tinha feito uma postagem se colocando como candidato, que não pode, né? Aí depois ele repostou, colocou pré-candidato, aí ficou certo. Traz a informação pra gente. Quem nos acompanha por vídeo consegue ler, mas para quem tá no rádio, não. O que aconteceu ontem, o governador Tarcísio teria uma visita ao presidente Jair Bolsonaro, uma visita que ele cancelou. Sim, num por causa contexto da tensão com o Flávio, né? Exatamente. E, oficialmente, ele ficou sem nenhum tipo de compromisso externo, né? Toda a agenda oficial do governador ontem era de despachos internos. Então, isso gerou bastante burburinho sobre um possível racha, um possível afastamento oficial do governador Tarcísio em relação à família Bolsonaro. Por isso, ontem à noite, depois de toda especulação ao longo do dia, o governador Tarcísio lançou essa nota às 8h50 da noite, dizendo que é pré-candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irá trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. E aí também prometeu: irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade. Mas enquanto ele fazia essa postagem, o Flávio Bolsonaro fez críticas ali voltadas a Tarcísio, dizendo que ele vai sim ser governador, que ele não seria nada se não fosse Jair Bolsonaro, porque ele era um mero servidor público. E aí se tornou ministro da infraestrutura, ganhou notoriedade e se tornou o governador do maior estado, a maior federação. O que o Flávio, né, o Eduardo, eles precisam entender é que o Tarcísio, ele já ganhou um pouco de vida própria. Ele deixou de ser aquele sombra do Bolsonaro para se tornar já um protagonista, não só no estado de São Paulo, mas hoje a nível nacional. Fora do estado de São Paulo, praticamente todo mundo que acompanha um pouco de política já ouviu falar o nome Tarcísio de Freitas. Então, esse conflito, ele só enfraquece o poder da direita, ele só divide, um potencial eleitorado, e ele ainda coloca o Tarcísio numa situação de, peraí, eu me manifesto ou não me manifesto? Eu fico calado ou eu devo falar alguma coisa? Então eu acho que a partir dessa publicação, o Tarcísio, ele coloca um pouco de pano quente na situação ali, ele fala assim, vamos acalmar, tá tudo bem, eu vou visitar o Bolsonaro, e aí eu acredito que vai ser assim, depois disso, depois da visita a gente conversa de novo. Eu acho que tem dois aspectos interessantes sobre esse episódio. O primeiro é que ele é mais uma demonstração do que a gente tem dito muito a respeito do perfil de cada um desses possíveis candidatos, né? Como ele colocou aqui, o Tarcísio de Freitas, ele tenta sempre ser uma pessoa mais cautelosa, uma pessoa mais comedida, colocar panos quentes, não se envolver na polêmica, enquanto os representantes da família Bolsonaro vão e se enfiam na polêmica e querem cutucar e fazem isso de maneira expressa. E aí, só um parênteses aqui, que a frase do Flávio Bolsonaro falta um pouco de autocrítica. Porque se ele diz que Tarcísio de Freitas não era ninguém sem o Bolsonaro, fica aqui o meu questionamento. Quem seria o Flávio Bolsonaro se não fosse o próprio pai? Que certamente teve muita interferência para que ele alcançasse o status de vida política que ele tem hoje. Então, assim, falta um pouco de autoavaliação ali também, né? Mas é da família, né? É sangue. Henrique, será que realmente Tarcísio de Freitas consegue derrotar a esquerda, né? Ele falando aí sobre essa luta contra a esquerda? Olha, nesse cenário, principalmente no cenário nacional, eu enxergo isso como um pouco difícil. O governo Lula está trazendo bons números, a gente vê o PIB está crescendo, a inflação está controlada. Hoje a gente tem alguns problemas na reflexão ali do preço dos alimentos, que é algo que precisa ser melhorado também. Mas na questão nacional, eu acho muito complicado, porque o presidente Lula, com esses bons números, muito provavelmente encaminha a sua última eleição com grande chance de vitória. O Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, acumula uma boa aprovação, apesar dos pesares, né? A gente teve aí uma crescente no número de pedágios, alguma coisa que incomoda o eleitorado do interior, que é conservador
e em boa parte elegeu o Tarcísio, foi o interior que trouxe ele para ser governador do estado, diferente da capital, que tem uma tendência um pouco mais progressista. Mas, assim, eu acho complicado no cenário nacional de derrotar a esquerda, perdão, justamente pela força aí da última eleição do Lula, que já está, o Lula está com a máquina na mão, vamos dizer assim. Então tem uma possibilidade significativa de vitória. O Bolsonaro, na última eleição, com a máquina na mão, não conseguiu. Agora a gente tem o bolsonarismo sem a máquina na mão, com um pouco mais de dificuldade. O Tarcísio, eu enxergo, pelo menos nesse primeiro cenário, como até nas conversas ele já trocou farpas lá com o Eduardo Bolsonaro, que não está no Brasil, agora está trocando farpas com o Flávio, mas ele se arriscar à presidência da República nesse momento seria praticamente assumir uma derrota, perder o estado de São Paulo, que ele poderia e tem grandes chances de ser reeleito, e colocando o Flávio Bolsonaro, o pai dele, que nesse momento está lá, está preso, né? Mas o pai dele continua mantendo o nome Bolsonaro em alta até pelo menos 2030, e aí eles conseguem discutir um novo cenário, uma nova possibilidade. Mas tem muitas pessoas que o Tarcísio, pelo menos consideram assim, que ele poderia furar a bolha e dessa forma não ter um viés tão bolsonarista e diminuir um pouco a tensão à polarização.